Boa tarde, gente. Boa tarde, aí, A caminho pessoal. aqui que eu percebi que eu estou totalmente fora do dress code, que eu devia estar de tênis, né? Mas tudo bem, vai, fica para a próxima. Bom, o Márcio falou que é uma pessoa super objetiva e ele me botou medo que as minhas perguntas não serão suficientes, porque ele disse que responde tudo rapidinho. Então, conto com a colaboração de vocês para mandar várias perguntas, para a gente não passar o carão de ficar aqui em silêncio, tá? Bom, vamos lá. Márcio, você abriu o seu negócio 13 anos atrás, uma lojinha em Higienópolis de 50 metros quadrados. Eu queria saber se, desde que você era criança, você tinha essa intenção de empreender. Você era daqueles moleques que na escola ficava vendendo coisas? Como é que foi a tua infância? Como é que foi o caminho de até chegar, não, eu quero ser um empreendedor? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Endeavor, pelo convite. Estou um pouquinho rouco, mas vamos lá. Sim, na escola eu já vendi algumas coisas, mas onde eu comecei a vender mesmo foi na faculdade, que enquanto eu trabalhava numa loja de calçados durante o dia, eu estudava à noite no Mackenzie e fazia computador de madrugada. Eu entregava eles no sábado. Claro que daí eu inventei um consórcio dentro do Mackenzie, tive acho que uns 100 micros entregues, a gente fazia o sorteio dentro da sala, e todo mês todo mundo pagava uma parcelinha, e com isso eu distribuí bastante computadores, foram mais de 2.000 computadores no meu segundo trabalho, vamos dizer assim. Mas você estava na faculdade achando que você ia seguir a carreira que você estava estudando? Era administração? Era economia. Na verdade, assim, sou descendente de armênio. Armênio, toda a rede calçadista aqui do país, pelo menos São Paulo, são baseadas por armênios. E o almoço de domingo era: e aí, tio, vai subir o preço do sapato ou não? Ah, não sei, está vendendo bem, acho que eu vou subir um pouco. Então, ninguém se interessava muito pelo PIB, ninguém vendia PIB na época, né? Acho que até hoje. Então, o papo sempre foi de varejo. E isso estava muito forte. Mas aí, por outro lado, eram aqueles tios que pareciam da máfia, charuto e tal. E eu falava para eles, mas vamos fazer alguma coisa mais nova, né? Está entrando uma nova geração. E acabei não convencendo ninguém dos tios, que todos mexiam com isso, e acabei abrindo a própria loja. Tá. Mas você passou um tempo vendendo em loja, não é isso? Loja de calçado. Na verdade, eu trabalhei, o meu único emprego dos 16 aos 25 foi numa rede calçadista, com em torno de 25 a 30 lojas. Que era da família ou não? Que era do amigo do meu pai, e depois de algum tempo eu virei o faz-tudo, né? Sentava do lado dele, Márcio, vem aqui, pá, Márcio, pá. E aí fui aprendendo um pouco de tudo, né? E o que você aprendeu nessa época que você carrega, digamos, até hoje, vai? Aprendi bastante coisa em relação à visão 360. Quer dizer, quando você está do lado do dono e você não tem uma função específica, você acaba conhecendo muitas áreas dentro da companhia. Então, mesmo com 18, 20 anos, e quando eu entrei no Mackenzie, eu já tinha noção de contabilidade, finanças, controle de custo, enfim. Então, essa foi uma vantagem que eu tive nos 10 anos que eu fiquei lá. E você chegava a atender no balcão e tudo? Atendia cliente direto? Eu cheguei a trabalhar no CD deles, onde a gente tinha que carregar um pouquinho de caixa. Depois eu comecei como office boy, CD. Fui para a loja, depois fui para o escritório. E aí chegava em época de Natal, era todo mundo na loja. O tempo todo, não tinha folga? Não tinha folga. No caixa, dando risada, né? Porque aquela fila enorme, né? Mas como que era a tua rotina, então? Porque se você estudava, você montava computador, você trabalhava na loja, você dormia? Das 2 às 6, mais ou menos. É sério isso? É sério. Aí teve um dia que eu tive uma baixa de energia e o médico me deu uma parada, eu comecei a dormir 00:30. Me livrou um pouco. Ah, uau, hein? Mas acho que quando é jovem tem que aproveitar, né? Isso era uma coisa que vinha de você, não era a tua família que ficava pressionando? Não. Eu tinha meu quarto, que era o maior da casa, porque parecia um lugar de sucata, né? Tinha 30 computadores desmontados ali, a gente tinha que montar tudo e entregar no fim de semana, que era onde eu fazia o meu extra, né? Mas, de verdade, mais do que o dinheiro, era a satisfação de ver as pessoas recebendo. Para mim, o que ficou marcado nessa época foi fazer como que a gente chama, de inclusão digital. Então, a inclusão digital foi muito importante. Com a satisfação que eu via de uma família receber um PC e poder ensiná-los a navegar na internet, a ter um e-mail, isso me startou um clique. Falou, opa. Porque para muita gente era o primeiro PC, né? Foi o primeiro PC de muita gente. Então, isso me deu um clique que alguma coisa... Isso aqui é uma ferramenta. O
PC está na casa das pessoas. Eles vão ter que fazer alguma coisa com isso, né? Não vão só escrever carta. Não vão só substituir a carta pelo Word. E aí eu comecei a pensar do outro lado, né? Como que eu faria para estar na frente deles. Tá. E aí, como que nasceu a ideia da loja? Então, da loja nasceu um pouco, em parte, pela frustração que eu tinha de não conseguir emplacar meus projetos inovadores de catálogo digital ou de venda remota, vamos dizer assim. Isso em 99, 2000. Só uma coisa, você chegou a mostrar isso para mais gente ou só dentro da família? Não, só assim? dentro do emprego, né? Só Tá. dentro da onde eu trabalhava. E eles não queriam por quê? Isso aí não vende, né? E é muito comum a gente escutar isso aqui. Eu acho que a diferença, uma das coisas que eu aprendi também é não ser imediatista, né? Você não pode esperar que você vai abrir um negócio hoje e amanhã você vai estar com um Audi A3 na garagem, né? Você tem que esperar um pouquinho, trabalhar bastante, e depois de uns 30 anos você pode comprar o teu Audi. Mas, e aí quando você está dentro de uma companhia, alguns têm, claro que as multinacionais, aquelas que destinam parte dos recursos para pesquisa, inovação, já tem uma área, mas na maioria dos retailers eu não acredito nisso, principalmente familiares, tem que ser algum programa que dê resultado imediato. E o meu programa não era de resultado imediato. E por isso decidi sair. Eu chamei meu primo, que tinha 20 anos, eu tinha 25, e resolvemos abrir uma loja na Rua do Mackenzie, que era onde eu conhecia, né? Uma região que eu conhecia bastante. Tá. Em virtude de ter um estacionamento ali que colaborou, a gente nasceu numa garagem, a gente é um pouco sofisticado. Nós nascemos um estacionamento inteiro, né? E aí nós ocupamos uma parte do estacionamento para fazer a loja. Tá. E a ruptura com a família foi uma coisa tranquila? Porque nem sempre é tão fácil você sair de um negócio familiar para começar o seu próprio. Foi assim, foi um pouco mais difícil explicar por que eu estava saindo, que eu estava empreendendo, mas como todos eles vieram com uma mão atrás, outra na frente, para o Brasil, e começaram uma vida aqui, eles tinham dentro deles o sentimento que, ok, você consegue. É muito diferente, talvez, das próximas gerações, onde tudo nasceu certinho, eles não tiveram uma vida fácil. Então, eles toparam o desafio, não teve muito problema quanto a isso. E de onde veio o dinheiro para o começo? Veio do meu carro, tive que refinanciar meu carro, da minha rescisão, meu primo tinha o pai dele, na época, que deu uma mãozinha, né? E juntamos as economias e abrimos a loja. Tá. Foi em torno de 50 mil, 60 mil reais na época para fazer a loja. E aí funcionava, você falou, no estacionamento, certo? Mas como que operava? Vocês abriam sábado? Como é que funcionava isso? Não, então, o estacionamento tinha a vida dele, e nós começamos, eu, meu primo e mais um funcionário. Depois de uma semana já tínhamos mais um, começou a crescer rápido, né? E a gente abria de segunda a sábado, e estava todo mundo lá todos os dias, né? E quem era o público, assim? Porque parece, assim, com todo respeito, parecia meio mequetrefe a loja. Quem é que ia lá comprar? Não, no fundo do estacionamento, gente. Como é que fazia para divulgar uma loja no fundo do estacionamento? Não, mas não era no fundo do estacionamento, ela era na frente do estacionamento. Mudou tudo, então. E a lojinha, ela tinha uma cara estranha, de verdade. Aí, assim. tá vendo? Ela não era mequetrefe, mas ela tinha uma cara estranha. Ela era estranha. Porque assim, a gente gostava de esporte, né? Todo mundo, não, vamos vender tênis. Só que aí você olhava o preço do Nike e falava assim, nossa, com esse Nike eu compro 10 sapatos de mulher. E na rua só passava mulher. Eu falei, então vamos comprar sapato de mulher. Então a loja começou um pouquinho com esporte e muito sapato de mulher. E ela tinha uma cara legal. Alguém acredita? O público era normalmente universitários, né? Por isso que no sábado era o dia que a gente não trabalhava. Tá. No sábado, durante a semana, tinha um movimento mais forte. No sábado, a gente tinha um pouquinho mais de folga, né? Mas tinha que abrir a loja. Como é que foi a escolha do sócio? Você falou que tinha um primo mais novo que você e que você escolheu ele como sócio. Escolher um sócio é sempre uma coisa muito complicada, porque são vários fatores para você levar em consideração, né? Porque pode ser uma coisa mais difícil do que um casamento. E até hoje vocês trabalham juntos, quer dizer, 13 anos trabalhando juntos. Ele até hoje tem uma função executiva na empresa. Quer dizer, como é que você escolheu esse cara e como é que vocês estabeleceram as regras para ter uma sociedade funcional? Boa pergunta. Quando você é jovem, você não escolhe muito, né? Eu não estou dizendo que se você casar com 18 que não vai dar certo, mas o jovem ele é um pouco mais rápido nas decisões.
O meu primo era uma pessoa que era um irmão, porque ele era filho único e a gente convivemos muito tempo juntos desde a infância. Então, dentro da família, era o primo que eu mais confiava. Tudo bem que ele era santista, ele é santista, mas eu sou corintiano, a gente resolveu esse impasse. Mas, de verdade, era o cara que eu mais confiava junto com as minhas irmãs e era o cara que estava a fim de fazer. Enfim, foi uma ocasião e depois a divisão foi uma divisão sincera. Você cuida de uma parte do trabalho, eu cuido da outra. Como foi até dito aqui no outro painel, ninguém tira lucro da loja, vamos tirar o que dá para sobreviver. E no final dos tempos, cada um anota no seu caderno. No final de cada 3, 6 meses, a gente checa os cadernos aqui para ver quanto cada um tirou. E tinha um limite, acabou. E aí fomos assim. Tá. E aí, como é que foi? Dessa loja estranha para a próxima loja e para a entrada na internet, como foi o caminho? Então, nós abrimos a loja estranha em 2000. Em 2001, nós abrimos a pior, que foi. Né? Aquela era monstrinho, que era uma loja no shopping. A loja no shopping, de novo... No shopping Ibirapuera. Shopping Ibirapuera, você quer crescer rápido e tal. Vamos abrir uma loja no shopping. Vamos, shopping vende muito, né? Vende de fim de semana, porque a Maria Antônia não vende de fim de semana. E aí a gente abriu com uma pequena pretensão. Abrimos em frente a uma World Tênis e queria vender tênis. Aí a gente ficava brigando com o cara da World Tênis, eu vou baixar preço e tal. Enfim, a loja não deu muito certo. Era uma loja pequena também. Quanto tempo durou? Ela foi aberta em tempo recorde. E fechada em tempo recorde. Exatamente. A gente demorou 45 dias para abrir a loja, com obras 24 horas. A gente dormindo na loja e fechamos em 6 meses. Nossa. Quantos vocês perderam naquela época, você lembra? Então, eu não fiz a conta, né? Normalmente você não faz muita conta quando você perde, você faz conta quando você ganha, né? E aí a gente tomou uma decisão, bom, já que nós vamos fechar a loja, vamos dobrar a Maria Antônia, porque tinha estoque dobrado. Então a gente pegou mais uma parte do estacionamento. A gente começou a comer o estacionamento, abrimos mais uma parte, dobramos a loja e simultaneamente a gente começou a ver o projeto de internet, que era um projeto que eu já vinha buscando, mas naquela época, imagina 2000, depois da bolha, ninguém queria falar disso aqui no Brasil e não tinha plataforma. De repente caiu do céu lá um projeto do Banco Real e a gente conseguiu rapidamente botar uma loja no ar. Então, com o fechamento da loja do Ibirapuera, nós dobramos a Maria Antônia e também abrimos a internet. E aí, nessa época, já era só calçado esportivo? Os sapatos de mulheres já... Continuava ainda, principalmente bota, né? A mulherada adorava a bota, então a gente continuava ainda, o calçado esportivo exigia um capital muito forte. Uhum. E a gente sobrevivia da própria venda. Então, nós não tivemos entrada de recursos até então. Então, tinha que esperar a loja se autoalimentar. Uhum. E na hora de abrir a loja online, onde você foi buscar a inspiração? Porque, assim, tem muita coisa que empreendedor inova, mas tem muita coisa que simplesmente copia. Vai lá, faz um benchmark e copia. O que você acha que você inovou e onde você copiou? Então, na verdade, Cris, na época, nós tínhamos a Amazon, né, como um modelo de negócio. Mas, de verdade, não existia nenhuma loja de artigos esportivos ou de calçados. Tinha as apps também na época, mas de pouco conhecimento do público e, principalmente, nenhuma de artigos esportivos. O que a gente queria era migrar para artigos esportivos. Então, o que nós fizemos foi inventar um modelo, colocando fotos, descrição. Era muito difícil você ter descrição de sapato feminino, né? Imagina, sapato de couro com cola tenaz e fivela na lateral. Então, assim, a gente teve que inventar um modelo e não tinha ninguém no Brasil fazendo isso também. Claro que a gente teve a participação do banco no projeto, porque existiam layouts pré-programados, coisa do gênero, mas ninguém vendia esse tipo de produto na internet. Acho que eu li em algum lugar que vocês mesmos tiravam as fotos do sapato e tal. Conta um pouco da dificuldade, assim, e sabe, porque o empreendedor é aquele cara que bate o escanteio, cabeceia, pega a bola, faz tudo, né? Então, como é que foi isso? Então, em 2002, a empresa já tinha crescido, a gente devia ter uns 8 funcionários na época, e a gente contratou nosso primeiro estagiário, né? Um cara de 16 anos falou, fica aí na frente do computador e nós vamos te ensinar a tirar foto. Nós montamos uma caixa de madeira com 2 lâmpadas, e começamos a tirar foto em 4, 5 ângulos. Demorava mais para tratar a foto do que para tirar, né?
mas a gente começou a abastecer todo o site. O site abriu com 350 modelos só. Hoje tem 39 mil. Mas era tudo feito dentro de casa. As dificuldades eram que nós usávamos o mesmo estoque e praticamente as mesmas pessoas para fazer os dois trabalhos. A física e a online? Online. Nossa, devia ser a maior confusão, então. Não, não era. A loja era estranha, mas não era tão confuso assim. Mas não acontecia, por exemplo, de você vender um sapato... Não, tipo, assim, não, eu tô achando legal, mas olha só. Não acontecia, por exemplo, de você vender um sapato online e na mesma hora aparecer alguém na loja e queria o mesmo sapato? Exatamente. Então, assim, teve vezes que eu ficava olhando o primeiro mês de loja online, 0 de venda. O segundo mês, 0 de venda. E a gente todo dia olhando aquilo, rezando para cair um pedido, né? E quando caía era teste. Só, filho da mãe, cara. Eram os caras testando a loja, né? E aí um belo dia caiu o primeiro pedido e tal, e no segundo mês caíram 2 pedidos. Então a gente já estava numa tendência de crescimento. Dobrando a cada mês, né? Dobrou 100% de crescimento. E a gente falou, opa, esse negócio tem futuro, cara, vamos acreditar. E no começo a gente que levava, então você imaginava o primeiro pedido, né? Embalou, tudo bonitinho e tal, colocamos no correio, foi um show de bola. Claro que era interior também. O que aconteceu? A gente percebeu que tinha que fazer isso porque não tinha outra alternativa, você não podia segregar estoque ou coisa do gênero. Então, nós colocamos aconteceu quando um dia uma mulher estava experimentando o calçado, claro que tinha uns 20 ao redor dela, né? E um dos pedidos que caíram estava naquela pilha. E aí a gente chamou o vendedor, falou, Cello, vem aqui e tal, dá um jeito lá, tira aquele de lá. Ele falou, mas é exatamente aquele já está separado para ela levar. Aí te deu um jeito de tirar o sapato dela, né? Porque ela estava ali, você podia convencer ela. Agora a gente não podia perder a venda da internet. Não, porque se você perde aquela venda da internet, o cara nunca mais volta, né? Acontecia muitas vezes, como a loja era um par de cada um, né, era um estoque muito raso, quando você pegava o par, um par estava um pouquinho mais amarelo que o outro, um pouquinho mais sujo, aí passava cândida. Primeira vez que passou, piorou, ficou mais amarelo ainda. Então, assim, teve várias histórias de estoque compartilhado e de modelo compartilhado. Em 2003, a gente começou a vender no Mercado Livre, que foi um negócio extraordinário, porque você começou a ter contato com o usuário, né? O Mercado Livre permite você trocar ideias, pergunta e resposta, e você ficava escutando o pessoal xingando lá do estoque, né? É que eles estavam respondendo as perguntas, né? Do tipo, caramba, esse cara já me perguntou 8 vezes e não vai comprar. Mas foi uma interação muito importante. Então, de verdade, a gente começou a mergulhar nesse mundo digital e a gente foi crescendo praticamente 130% a 140% ao ano, depois que a gente entrou no mundo digital. Em 2003 e 2004, a gente aproveitou que nós tínhamos uma loja em qualquer lugar, fomos para dentro de academias, porque a academia normalmente tem aquela loja da tia que toma conta do pão de queijo e do Gatorade. E ela vende algumas roupas também. A gente falou, olha, isso aí não vai dar certo. Então, a gente comprou aqueles espaços e, com o computador, a gente vendia tudo. E, principalmente, tênis. E você podia receber na academia ou em casa. Isso foi em 2003. Então, tudo isso começou a dar volume. A gente praticamente ensinou as pessoas a comprar online dentro das academias. Né? E aí, em que momento você percebeu que o negócio era ficar só online e abandonar as lojas físicas? Então, em 2006, nós tomamos a decisão de se tornar esporte. Aí falamos, chega de sapato. O Brasil tem uma característica que eu considero muito forte para o e-commerce funcionar bem aqui. O interior do Brasil ele não tem muitas lojas, né? O interior do Brasil ele é fraco em termos de produto. Ele não tem as mesmas redes que as capitais têm. Então, com isso, a gente começou a perceber, quando a gente pôs uma curva do PIB em cima da curva de vendas, a gente começou a perceber que era totalmente desproporcional. E a gente falou, caramba, então vamos atacar o interior, quer dizer, vamos vender para esses caras rápido. E a gente falou, bom, se é para vender para eles, vamos vender produtos que têm desejo. E o esporte, os tênis, as camisas de clube, os produtos são desejados. E a gente começou, e por causa disso nós tomamos a decisão de migrar para esportes. Em 2007, nós tomamos a decisão que, quando você falou da família, eu lembrei desse episódio, nós tomamos a decisão também de fechar as lojas físicas naquele momento,
para criar o que é até hoje o modelo de e-commerce, quer dizer, um escritório, um administrativo e o CD totalmente separado. Óbvio que os tios, tem tio que me pergunta até hoje, né, porque na época eles acharam que a gente estava quebrando, que quem fecha a loja, né, não é um bom sinal você chegar em casa no almoço e falar, ó, tio, lembra daquela loja? Estamos fechando, né? Mas deu tudo certo, a gente acabou fechando as lojas, focou todo o pessoal na época, que devia ter uns 25 pessoas, 30 pessoas, focamos em montar a nova estrutura em 2007, e a estrutura persiste até hoje, só que com maior volume. Você falou que teve que fazer uma espécie de catequização assim, dos consumidores, principalmente no interior, porque as pessoas não têm muito acesso. Agora, como é que uma marca que ninguém conhecia direito vai vender calçado, que é uma coisa que as pessoas têm uma certa cisma de comprar pela internet, porque pode não servir e tal? Como você foi divulgando e conquistando esses consumidores? Eu acho que teve 2 fatores. O primeiro é que não tinha muita oferta. Então, o consumidor não tinha muito de onde comprar. Então, vamos colocar de novo a situação onde você tem o interior que demanda produtos e não tem onde comprar. E aí a falta de oferta, isso fez com que a gente fosse uma das poucas alternativas. Isso eu acredito fielmente. A segunda parte, a Netshoes estava muito presente no meio online. Não adiantava nada a gente estar no mundo offline e a gente tinha que atacar o público certo, tinha um público-alvo. Em termos de publicidade, você está falando? Em termos de publicidade. Então, provavelmente, poucos de vocês conheciam a Netshoes em 2007, até 2009. 2010 em diante que a gente começou a pegar o resto do target, né? Mas até 2009 a gente estava muito concentrado em mídia dentro da internet. Quando é que você achou que esse negócio poderia virar uma empresa de mais de R$1 bilhão? Porque não foi quando você abriu a loja no estacionamento, imagino, né? Não devia, embora você tivesse uma ambição, não sei se era desse tamanho. Era desse tamanho? Não. A ambição não era desse tamanho. Porque eu escutei bastante gente falando de empreendedor. Assim, empreendedor ele não tem muito retrovisor, né? É um carro que normalmente você está olhando só para frente. Você não costuma olhar muito o que você fez para trás, porque as coisas estão sempre caminhando. E de verdade a gente sempre foi trabalhando. E quando você falava, mas agora vai vender 200 milhões, é tudo, uau, 200 milhões. Você falava, não, agora vai vender 300, era uma coisa natural para a gente. Então a gente nunca pensou quando abriu a loja, e agora a gente continua focado, olhando para frente, sem muito entender direito o que foi feito lá atrás, né? Hoje, quer dizer, nesse período todo, 3 fundos de investimentos estrangeiros entraram na Netshoes, né? Qual que é a influência deles? Não sei se eles participam de alguma maneira, influenciando a administração, pressionando para mais resultados. Como é que você lidou? Porque era um universo desconhecido até então. Sim, para nós também, né? A gente foi até 2009 com as próprias pernas. Vamos lembrar que a estrutura de capital aqui no país ela não ajuda muito. Você tem taxa de juros altas, venda com parcelamento. Isso não ajuda muito o varejo. Nos Estados Unidos é um pouquinho mais fácil. E nós não tínhamos muito capital. E o crescimento forte necessitava de mais capital. E nós fomos procurados por 2 fundos americanos no meio do ano de 2009. E tomamos a decisão pela Tiger, que é um fundo estritamente de tecnologia e totalmente hands-off. Então, a escolha, aí sim teve uma escolha de um sócio, onde a gente entendeu o perfil dele, era um perfil que não ia deixar a administração conosco, não ia interferir na administração e, ao mesmo tempo, poderia montar um network muito favorável. Até porque a Netshoes, despontando no Brasil, onde existiam poucos e-commerces no Brasil, e ainda existem hoje poucos e-commerces no Brasil, ter possibilidade de conhecer outros lá fora seria interessante, ver o que eles estavam fazendo, ver as tendências e tudo isso. E foi a escolha da Tiger em 2009, e que impulsionou. Em 2009, nós faturamos em torno de 155 milhões, em 2010, 360, em 2012, 712. Quer dizer, só em 2 anos a gente pulou de 160 para 700 milhões de faturamento. De novo, aproveitando aí já a mídia off também, indo para a televisão, camisa de clube. Teve uma série de exposições maiores para a Netshoes. Agora, a Netshoes tem essa história extraordinária de crescimento, mas lucro ainda, né? Quando é que vai ter realmente dinheiro, assim?
E eu estava aqui sentado e vendo eles falando, né? Os dois aqui falando, ah, tem que ter lucro, tem que ter lucro. Eu falei, eu não vou subir no palco, eu não vou subir no palco. E aí... Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo aqui tem um sonho, né? Eu parto do sonho que a Netshoes é uma referência, hoje ela é uma referência mundial em esportes, foi considerada recentemente o maior vendedor de esportes online do mundo. Para mim, tem que ficar muito claro quais são as fases que a companhia vai passar. Então, se vocês pudessem abrir os números aqui, o que eu posso citar é, a Netshoes vem evoluindo ao longo do tempo, e cada vez mais a gente está mais próximo do lucro. Esse ano a gente já virou a curva, já deu uma viradinha, e acho que no ano que vem, um ano de Copa, a gente consegue emplacar o lucro. Mas é sempre uma questão de o quanto você quer ser mais agressivo no crescimento. Vocês viram ele falando que ele não tinha pego empréstimo, mas também não cresceu. A gente não, a gente pega empréstimo e cresce. E são escolhas que a administração tem que fazer em virtude de todo o environment que está ao redor da companhia. Então, enquanto teve espaço, você tem que ser ousado. Ousadia faz parte do nosso DNA. Inconformismo faz parte do nosso DNA. Acho que, se você está muito ciente dos planos e você está cumprindo o que você planejou, você está indo bem. Então, simplesmente não dar lucro e achar que um dia o lucro vai cair do céu, eu não concordo. Mas, se você tem um plano, o plano está sendo seguido fielmente, o lucro é uma questão de tempo. Mas é fácil controlar a ansiedade? Vou contar para vocês, a gente estava sentadinho ali e o Márcio assim balançando a perna desse jeito, sem parar um minuto, né? E eu falei assim, você é ansioso? Sou, como você sabe? Fácil, né? Então eu fico pensando assim, uma pessoa que é ansiosa, que tem esse espírito empreendedor, que fala, não, o lucro vem, mas o lucro vem, sei lá, em 2013, 2014. É fácil controlar essa ansiedade e controlar a ansiedade dos investidores externos? Então, é por isso que, primeiro, vamos falar dos investidores. Eles têm que estar de acordo com você. Porque o lucro, para mim, não é a coisa mais importante. O lucro é importante, porque senão você não caminha no futuro. Como eu te falei, existe um plano e a gente está seguindo o plano. O plano de crescimento agressivo, a gente tem a possibilidade, em pouco tempo, talvez, de se tornar um caso mundial, onde um segmento da indústria, um segmento do comércio é liderado por um pure play, é um nicho, né, no caso. Então, existem alguns planos, e dentro disso, fica muito mais fácil quando você, junto com os sócios, estão de acordo. Então, a ansiedade ocorre todos os dias por N projetos que nós temos dentro da companhia, e por mim, eu trocava a loja quase todo dia, subia a personalização todo dia, entregava em 4 horas para o Brasil inteiro todo dia, e a ansiedade é de fazer o melhor serviço possível. A Netshoes tem alguns pilares que a gente carrega desde o começo, com muita força. Primeiro, de serviço, respeito ao consumidor. A gente acabou de ser eleita a empresa que mais respeita o consumidor em e-commerce, e essa eleição foi feita pelos consumidores. A gente carrega muito forte tecnologia e inovação, desde o começo também. E aí vem a parte de varejo, que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, de verdade, enquanto você tem um plano, a ansiedade é por cumprir o plano. Agora que você falou desse negócio dos valores, tem 2 perguntas aqui que estão relacionadas a isso. Como é que é manter essa cultura de garagem numa empresa desse tamanho? Estabelecer, assim, fazer com que esses valores sejam mantidos. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje, 2.053. Tá, então como é que faz? Aqui no Brasil, fora Argentina e México, mais 130. Poxa, gente pra caramba. Como é que faz para manter essa mesma cultura, todo mundo fale a mesma língua? Esse, para mim, é o maior desafio que eu enfrento. O fundador, aquele cara que conhece a companhia de ponta a ponta, dificilmente ele vai ser enrolado dentro da companhia, né? Eu falo isso para todo mundo lá. E, por outro lado, você vê várias pessoas novas chegando e você não conhecê-las pelo nome já te deixa triste, de verdade. Te deixa triste você ver pessoas trabalhando dentro da companhia e sem você conhecer o nome deles. Então, o que a gente vem fazendo são vários programas de encontros entre os funcionários. Eu circulo muito dentro da companhia, muito. Peço isso diretamente para os diretores, para os gestores, para os gerentes. A gente tem um café com o presidente, que eu recebo várias pessoas de várias áreas ali, quase que 2 vezes por mês, para passar um pouco do que está acontecendo na companhia.
Enfim, tem vários programas que ajudam a manter o DNA, mas é difícil. Para mim, essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. Você está falando que tem esse esforço aí de se mostrar presente dentro da empresa para que todo mundo saiba e tal. Durante quase que a vida toda da Netshoes, você foi um cara super recluso, não aparecia na imprensa, não dava entrevista, coisa nenhuma. Agora você está aqui, eu vi domingo você no programa do João Dória. Isso é uma preparação para o IPO? Para isso que você está mostrando a cara? Espetacular. Na verdade, eu sou um cara super sincero, então vou te falar. A gente ficou recluso porque eu não queria aparecer, primeiro ponto. Segundo, acho que não precisa aparecer. Eu acho que nós vivemos num país onde a segurança é primordial, prezo minha família, tudo isso. Mas, de uns tempos para cá, ficou inevitável. Então, são vários convites e, primeiro, também a gente não vai ficar recusando 100% dos convites a todo momento, porque se aceitasse todos, eu não trabalhava. Mas a gente vem, sim, fazendo uma exposição maior da companhia, até para que a gente consiga mostrar o que é o e-commerce de verdade. Porque a gente passou algumas fases aqui no Brasil, onde, em 2010, se vocês lembram, o e-commerce foi proibido de vender, né? Tivemos vários problemas de logística, de entrega. O país é continental, não está desenvolvido. Quando você cresce 130% ao ano, não é só a Netshoes, o e-commerce vem crescendo em torno de 30%. Se a estrutura não acompanhar, não vai dar certo. Então, a gente precisa realmente. Então, faz parte de um plano de realmente mostrar mais a Netshoes, ganhar mais credibilidade. Isso melhora, assim, relacionamento com investidores. O IPO faz parte de uma estrutura, de um plano de estrutura de capital. O IPO pode ser um step na nossa vida. Depois do IPO, vai ter outras operações. Como pode ter mais um fundo entrando. A gente entende o IPO como mais um degrau a percorrer, porque, de verdade, o sonho de se tornar uma referência e continuar e dar longevidade para a companhia é o que mais interessa. Tá, mas o IPO não é assim um sonho distante. Vocês já contrataram bancos, tudo, né? O IPO ele é possível. Como eu te falei, é uma das alternativas para que a gente melhore a nossa estrutura de capital. Então, existem várias alternativas. Uma delas é o IPO. Tá bom. Tá, não vou perguntar mais, né? Entendi a mensagem. Tá. Você está falando várias coisas que acabam do ambiente de negócios que dificultam a vida do empreendedor brasileiro. Por exemplo, na área de e-commerce, a questão logística e tal. O que você acha que um empreendedor brasileiro hoje sofre bastante? Tudo bem, tem alguma coisa além de carga tributária, questões logísticas, coisas que realmente dificultam a vida do empreendedor brasileiro? Ou tem alguma coisa no cenário que está facilitando, está melhorando? Como é que você avalia esse cenário atual? O empreendedor já começa sofrendo quando ele decide ser empreendedor, né? Já sabe que vai dormir menos, vai trabalhar bastante e no final do mês tem que contar o dinheiro para ver se sobrou alguma coisa. Essa é a primeira parte. Claro que a gente não tem o melhor sistema, como você já citou, tributário, logístico. Até para você abrir uma conta em banco é difícil. Então, todo esse cenário, ele já faz um pré-filtro. Na minha opinião, ele já tira alguns caras que não são muito persistentes. Os persistentes já passam pela primeira etapa. O Brasil vem melhorando bastante. A gente vê uma onda de startups agora, muitos jovens aí começando. O ambiente está mais propício. De verdade, a gente teve algumas mudanças atualmente na legislação, que vem vindo, né, como a criação do Simples e tal, que facilita a vida de quem está começando, mas ainda acho que um problema muito grave aqui é a estrutura de capital. Quer dizer, um país com taxa de juros elevadas, qualquer um de vocês que fizer qualquer empréstimo já vai sair com 10% a 15% ou 20%, tendo que voltar no mesmo ano. E aí vem aquela grande questão, né? Eu dou crédito para quem pode, mas se o cara está começando, ele não tem crédito ainda, a ficha dele está limpa. Então, emprestar dinheiro para quem tem é mais fácil do que emprestar dinheiro para quem não tem. Então, a estrutura de capital, para que você desenvolva a sua ideia, o seu comércio, a sua indústria, eu acho que ainda é um ponto, a gente deveria ter acesso a mais capital, barato e menos burocrático. Como é que estão os planos de internacionalização? Você falou que já estão presentes na Argentina, no México. Quer dizer, se internacionalizar em termos de varejo não é uma coisa muito fácil, né? Como é que está isso daí?
A gente decidiu abrir Argentina e México em 2011, no começo, em outubro, completa 2 anos agora, nós abrimos as duas simultaneamente, porque a gente falou, espanhol, né, já vai fazer um site, faz um para os dois. Aí escolhemos o CD, e no meio do caminho a gente descobriu que o espanhol do México não é igual ao da Argentina. Né? E aí teve que mudar bastante coisa e tal, descobrimos que as culturas são bem diferentes, e aí a Netshoes resolveu aprender a ser internacional. Acho que a gente vem aprendendo a ser internacional, as operações vêm num ritmo acelerado, elas vêm crescendo mais de 3 dígitos, ano a ano, vem levando um pouco, lembrando o Brasil de 5 anos atrás. Claro que ainda a gente tem baixo nível de bancarização no México, de cartão de crédito, na Argentina tem os problemas de importação de produto, mas tudo isso faz parte do jogo e a gente está super satisfeito com as operações internacionais e a gente vem aprendendo. Recentemente, temos um diretor-geral agora que toma conta das duas e acho que agora a gente cada vez mais vai se preparando para novas aventuras. Né? Você está falando, a gente está falando bastante de história de sucesso, do crescimento e tal. Você mencionou agora um aprendizado, um errinho que foi, a gente achava que Argentina e México era a mesma coisa e no fim descobrimos que não são. Mas qual que você acha que foi o maior erro nesses 13 anos e o que vocês aprenderam com ele? Bom, eu acho que a gente não teve um grande erro, senão a gente não estaria aqui, mas alguns erros, eu sempre falo que a Netshoes ela não está num trilho, né? Se estivesse num trilho, você vai seguir aquilo lá. Não, a gente está numa trilha. Então, a gente consegue, mata um pouquinho de mato para cá, vem um pouquinho para lá. A gente teve que aprender rapidamente a crescer. O que acontecia? Imagina um ambiente nervoso, onde, se você furasse um dia na entrega, você poderia ser metralhado dentro de qualquer rede social. Então, nós aprendemos a ter uma empresa altamente performática, e, ao mesmo tempo, quando existe alguma queda, ou algum sistema, ou alguma falha, isso dói demais. Então, a gente veio aprendendo em doses homeopáticas como ser um 24/7, totalmente ativo. Eu acho que a maior lição que a gente teve foi a do Ibirapuera, como lição de business, que em 6 meses quis abrir uma segunda loja e quase quebrou a empresa porque não tinha capital para continuar. Então, como lição, a gente aprendeu muito com o Ibirapuera, mas como business a gente aprende todos os dias, praticamente, a se autorreciclar para que mantenha esse alto nível de performance da Netshoes. Mas você estava falando dessa questão aí de problemas com consumidores. Em 2010, quando teve toda aquela questão lá, vocês foram pouco afetados, quer dizer, tinham outras grandes redes que estavam muito mais na berlinda do que vocês. Por que vocês conseguiram se manter meio fora daquele problema? A gente sempre preparou o nosso crescimento, tá? Quando a gente tem uma diferença entre você falar que cresceu 130 e você se preparar para crescer mais de 100 e botar um range na sua vida. Eu vou crescer 100 a 150. Se prepara para isso. Óbvio que isso é contra fazer lucro imediato. Porque você tem que contratar antes, você tem que preparar lugar antes, você tem que investir antes. Por isso que eu te digo do plano, do sonho de ser algo maior. E nós sempre nos preparamos. E até hoje é assim. Então, a Netshoes se prepara, vê o tamanho que quer ser no ano seguinte, e por isso que a gente costuma sair ileso das crises. E até hoje saímos ilesos de todas, porque a estrutura estava pronta. Tem um exemplo que eu gosto de usar. Os Correios são grandes parceiros nossos, né? E teve um dia que eu cheguei na máquina, no Jaguaré, nos Correios, e estava tudo entupido, né? Porque era perto do Natal. E eu falei, Correios, puxa vida, vocês estão processando todas as cargas aí. Não, mas vai chegar mais uma máquina, mas está em licitação, aquela história. Quer dizer, 3 anos, né, para chegar a máquina. Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa que a Netshoes faz isso dentro da Netshoes. E aí a gente foi o primeiro cara a ter uma agência do Correio dentro do nosso CD. Então, isso fez com que a gente saísse da fila. Existia a fila, a gente pegou um atalho, a nossa carga ia direto para o aeroporto e a gente entregava. Enquanto que o pessoal estava na fila, não chegava. Então, de verdade, a gente teve soluções muito criativas ao longo do tempo, mas a gente se preparava antes para o crescimento.
Quer dizer, o que você está me falando várias vezes aqui ao longo da palestra, ainda que você não tenha... Da palestra não, do bate-papo. Ainda que você não tenha falado diretamente, é que você está sempre pensando no longo prazo. Quer dizer, tem uma coisa do trimestre e tal, mas você está sempre pensando no longo prazo, né? E para terminar aqui, que já estão me avisando que a gente está no final, já que a gente está falando de longo prazo, e eu quero fazer minha propaganda, qual é o seu sonho grande? Não, o sonho é sempre ter uma empresa, primeiro que respeita o consumidor em primeiro lugar, mas o sonho é ter uma referência, que a Netshoes seja uma referência. Não precisa ser a maior do mundo, mas precisa cumprir com o que promete. Mas ela já é uma referência. Ela já é uma referência e continuar está sendo difícil, né? Quer dizer, você precisa inovar praticamente todos os dias. Então, o sonho grande é continuar crescendo agora com responsabilidade, mantendo a referência como padrão e basicamente é isso. É só isso que a gente pretende por enquanto. Tá bom. Obrigada, Márcio. Obrigada, gente, pelas perguntas. Obrigado.